Agora, o meu problema é necessariamente encarar que esse tipo de relação em que o homem é abandonado ou que ele, enfim, tem que dividir o patrimônio dele, como se esse homem fosse uma vítima. Porque se a gente tá falando de um homem de 30 anos, no mínimo, que já construiu um patrimônio, que é experiente, conheceu muitas pessoas e escolheu se relacionar com uma pessoa mais jovem, e ele sabe, dificilmente as pessoas não sabem, que ele não é muito bonito, que ele não é muito interessante, que ele não é muito charmoso. Ele realmente foi vítima de um golpe ou ele sabia o que estava acontecendo ali? Curso sobre política, vieses e falácias. Descubra como os políticos te enganam com aulas sobre falácias, desvio de assunto, manipulação de memória, técnicas e debates, desonestidade intelectual, apelo à autoridade, oratória e comunicação, pensamento conspiratório, satisfação garantida em até 7 dias ou teu dinheiro de volta. Tome as rédeas da tua vida com conhecimento e sabedoria. Eu acho que a gente vive num período em que, em alguma medida, ser fraco se tornou uma virtude, sabe? É como se tu alcançasse determinadas posições à medida do teu sofrimento. Então, se tu é pobre, preto, favelado, estuprado, desdentado, analfabeto, nossa, tá incrível, tá maravilhoso. Só que tudo isso deveria ser enxergado como algo que deve ser superado e, a partir de então, ser reconhecido por aquilo que tu construiu apesar das suas dificuldades. E não ser reconhecido pelas dificuldades em si, sabe? Tu tem que construir algo além daquilo que tu recebeu. Transformar todo aquele lixo que tu recebeu da sociedade, da realidade imposta que tu não escolheu e fazer algo realmente melhor. Sim. Então, eu penso que, em alguma medida, as pessoas acabaram absorvendo isso, desenvolvendo não somente uma tolerância, mas uma condescendência exacerbada diante de demonstrações de fraqueza, de fragilidade emocional, de instabilidade emocional. E existem certas situações que tu não pode demonstrar fraqueza, que tu não pode se demonstrar uma pessoa frágil, que tu não deve expor as suas fragilidades, porque as pessoas vão usar isso contra você depois. Não é inteligente, não é sagaz, não é sábio. Mas, ao mesmo tempo, algumas vezes isso pode Não, eu concordo. te dar hype e dinheiro. Não, Porque eu muita concordo. gente se vitimiza, Uhum, se uhum. faz desse personagem, que é um personagem que agrada. As pessoas ficam com dó, as pessoas vão vangloriar. E o outro que fala o que pensa, que é o vilão da vez. Eu concordo contigo. E só que o meu ponto é que algumas pessoas elas não enxergam que tem gente farmando em cima do coitadismo. E a questão é que enxergam, mas geralmente naquela tribo que a pessoa já despreza. Então, por exemplo, não estou dizendo que isso não existe, tá? Eu penso que o movimento feminista, em grande parte, se tornou isso. Um ativismo farmador em cima de vitimismo. De, como eu poderia dizer, instrumentalizar a política de modo a resolver ou solucionar algumas questões subjetivas, pessoais e convenientes. Agora, quando isso é feito por um homem, por exemplo, ninguém reconhece. Na verdade, ele é necessariamente a vítima da história. Ele jamais bancaria o coitado. Ele jamais bancaria um papel de vítima. Ele jamais se submeteria a uma situação dessas. Ele é necessariamente um pobre homem seduzido por uma vagabunda cretina, interesseira, parasita, mercenária, alpinista social. Entende? Só Mais que ou menos. todo mundo está sujeito a cometer esse tipo de coisa, sabe? Eu digo assim, a nível grupal. Todos os grupos, todos os nichos, independentemente do gênero, da orientação sexual, as pessoas podem se instrumentalizar a própria indignidade para enriquecer ou simplesmente para conseguir determinada posição, determinado status na hierarquia social, ou simplesmente ficar famoso. Tem gente que faz isso, sabe? Só que o meu ponto é que eu considero isso desprezível. E embora a pessoa consiga alcançar determinados objetivos, eu penso que essa pessoa está alcançando isso à medida da sua indignidade. Eu acho patético. É uma estratégia. Ela É desprezível. Eu concordo que é desprezível, mas é uma estratégia ainda até que inteligente, né? Porque muita gente se usa disso, É né? eficiente, né? É Funciona. eficiente, funciona. De fato. Mas você disse que, por exemplo, que no caso as pessoas olham para o homem como se ele sempre fosse vítima de uma mulher mal intencionada e coisas do tipo? Não é necessariamente. Eu penso que depende de alguns elementos. É difícil de simplesmente dizer assim, as pessoas sempre pensam isso, em todas as situações. Não. Tem uma composição do cenário ali
em que é necessário uma mulher pobre, ou pelo menos que não tem muito dinheiro, não muito inteligente, geralmente ela é bonita ou gostosinha, e o cara, ele é feio ou ele consegue corresponder ao estigma do beta, então ele não é muito sedutor, ele não é muito bonitão, ele não é charmoso, mas ele tem dinheiro, tá? Então ele se envolve com uma mulher bonitinha, burrinha, gostosinha, e aí, eventualmente, pode ser que sim, pode ser que não, ela leva metade do patrimônio dele. Pronto, já bastou. Pobre, homem, coitado, usado. Não sei, abusado. Hoje em dia eu acho que o pessoal fica... Não sei se faz tanto como o pobre. Fala assim, pô, ele foi muito burro, né? Na verdade, eu acho que pro homem sempre vai cair a responsabilidade, no sentido de que esse cara, ele tinha a opção de escolher. Qual mulher que ele escolheu? A interesseira? Então a culpa é dele. Mas será que ele tinha Mas duas opções também? Claro. Tipo o quê, Júlio? Não, não tô Ele vai dizendo... pegar um... Não tô dizendo que ele... porque ele tinha opções e vai escolher top model. Mas não é ele Não. podia escolher uma mulher compatível com Você é escroto agora, muito escroto, me a perdoe. estética dele. Mas vai. O cara tem 45 anos, não tá no shape definitivamente. O assunto dele é só jogo online. Foge desse pessoas, exemplo. é? Vamos pra Amado Batista, que esse é o caso mais emblemático. 70 anos nas costas, a menina 22. E aí? Porra. Mas aí também, ele poderia ter uma opinião, umas pessoas com 70, mas ele não ia querer. Ele vai pegar as velhonas de 60, 70 anos? Cara, Cara, bota aí a Vera Fischer. Quantos anos ela tem? Mas será que a Vera Fischer vai ficar com esse cara? Ele é bilionário, né? Ele deve ter alguma coisa ali pra oferecer. Aí, ó, aí você tá falando que ele tá oferecer o dinheiro. Mas ela Não também tem necessariamente, dinheiro. não. Então, Não aí necessariamente. Não, tem que ele tem oferecer outros experiência. Ele vai atributos. poder colocar ela pra apreciar um bom vinho, entendeu? Um bom restaurante. As coisas que ela gosta, tipo, eles são de níveis sociais iguais. É, Faz faz um sentido, exemplo isso que eu aí. dei. Mas, sei lá, a Suzana Vieira. Suzana Vieira Tá, tem já- 70 já. Mas assim, tem uma coisa importante aqui. Mas você pra entendeu o que eu falei? Se perceber. Eu acho que no caso... Eu nunca vi uma mulher que ficou com um cara, entre aspas, mal, errado da história, que traía, que batia, não sei o quê. E alguém chegou nela e falou, você que escolheu. Eu nunca vi, de verdade, nenhum... Eu acho que hoje em dia tá até mudando um Tá, pouco. peraí. Talvez o pai possa falar isso. Tá, peraí, Ou deixa a eu mãe. fazer um parênteses. Mas eu nunca vi sim. ninguém chegar aí da internet culpar da uma mulher internet, que saiu com um cara não, errado, com certeza o cara não. fez merda e ela ficou na bosta. Tá, peraí. Vamos considerar algumas coisas antes. Vamos finalizar um ponto pra ir pro outro. Em relação ao homem rico ficar com uma mulher mais jovem. Eu não vejo necessariamente um problema nisso. Agora, o meu problema é necessariamente encarar que esse tipo de relação em que o homem é abandonado ou que ele, enfim, tem que dividir o patrimônio dele, como se esse homem fosse uma vítima. Porque se a gente tá falando de um homem de 30 anos, no mínimo, que já construiu um patrimônio, que é experiente, conheceu muitas pessoas e escolheu se relacionar com uma pessoa mais jovem, e ele sabe, dificilmente as pessoas não sabem, que ele não é muito bonito, que ele não é muito interessante, que ele não é muito charmoso. Ele realmente foi vítima de um golpe ou ele sabia o que estava acontecendo ali? Curso sobre política, vieses e falácias. Descubra como os políticos te enganam com aulas sobre falácias, desvio de assunto, manipulação de memória, técnicas e debates, desonestidade intelectual, apelo à autoridade, oratória e comunicação, pensamento conspiratório, satisfação garantida em até 7 dias ou teu dinheiro de volta. Tome as rédeas da tua vida com conhecimento e sabedoria.